Olá, então vamos ver a parte agora do programa Produtos. Nós, nessa série inicial, estamos vendo 4 programas. Já vimos o programa Caixa, que cadastra a caixa. Agora nós vamos ver o programa Produtos, que cadastra só os produtos. Ele tem uma pequena diferença, um campo Option, em relação ao Caixa. E depois nós vamos ver 2 programas que movimentam Master Detail mesmo. É o Caixa Produtos e depois o Faturamento, que já é um programa um pouquinho mais sofisticado. Então vamos ver aqui esse metadados aqui. Nós temos vários metadados para a tabela produto, principalmente porque ela é bem complexa, né? Ela tem produtos e serviços na mesma tabela, ela tem as variantes, além disso tem os armazéns e os lotes, tudo vinculado. Mas aqui nós vamos ver uma forma bem simples. Então criamos esse metadados produtos curso, e tem um campinho diferente aí, que é exatamente o público. Qual é o público que usa esse determinado produto? E aí a gente vai ver que nós definimos aqui o alias é produto curso, descrição, aqui sem nenhuma novidade, não tem view, e ele está aqui com SB1 @s igual a P. Então ele só vai tratar produtos, ele não vai tratar serviços. Quando a gente está aqui em colunas, a gente vê que tem os campos, saldo em quantidade, o ID do SB1, tal, se é produto ou serviço, né, que é o campo @west, e o preço de tabela que estamos pegando do próprio SB1, tinha lá um campo SB1 preço, depois ele passou a ser colocado no SB2, que são as variantes, e hoje, na verdade, ele está numa tabela. Então, cada produto pode ter várias tabelas de preço, e em cada tabela está o valor dependendo do cliente ou de outras condições. Mas o que é importante aqui é o campo público, que é um campo option. Então, esse campo ele é interessante para você definir várias opções, por exemplo, se o público é milionário, rico, classe média, e ele grava as letras A, B e C no cadastro, mas quando você vai mostrar, vai aparecer as opções com o nome inteiro. E essa opção aqui, ela tem, vamos dizer assim, um inconveniente de que ela é chumbada. O usuário não pode mexer, é apenas o programador que tem que vir aqui no metadados e modificar ou colocar mais opções, tá? E salvar, evidentemente. De resto, normal, browser sim, visível sim, obrigatório não. Edição inline também ainda por enquanto não. Vamos então agora para o programa, ver como é que o programa funciona. Tá aqui, ó. Então, é um programa que apresenta, ele está aqui em produtos, curso, né? Você vai colocar ele onde for necessário. Ele carrega esse browser inicial aqui, com os produtos, saldo em quantidade, preço de tabela, descrição e público. Então, quando nós formos fazer o programa de faturamento, a gente vai controlar o saldo em quantidade desses produtos. Então, a gente já vai ver uma atualização no estoque. Quando a gente abre aqui o produto, ele vai apresentar uma telinha, é só um master, só um cadastro, produto, preço, saldo e o público. Então, aqui quando eu clico em público, ó, ele me abre um combo box, dizendo, eu posso botar classe média, eu posso mudar para classe de rico. E sendo que, quando ele entra, ele já apresenta qual é o público daquele produto. A gente vai ver que isso não é tão simples assim. E o produto aqui pode ser qualquer nome, mas se eu for inserir um novo produto com o mesmo nome, ele vai dizer que o produto já existe. Então tem essa consistência para verificar a validade desse registro. Vamos então para o programa? Vamos olhar aqui, o programa é uma situação em que nós temos 3 programas. O programa produto.php, o programa produto.html e o map produto. Vamos começar do início aqui em cima. Nós temos namespace igual a rppflex, require once apenas o master detail, que é a classe que a gente vai usar com mais frequência. Basicamente, em todos os exercícios vai ser essa classe aqui, ela é bem completa, como já vimos, tem outras, mas extendemos então master detail e a classe vai se chamar produto com P maiúsculo. Aí vem aquilo que a gente já viu.
a definição aqui de onde está o programa, parent, o nome do master detail, produto, serviço, do MT-dados, do metadados, aqui é onde ele está localizado, treinamento, produto, o título que aparece no cabeçalho, o cadastro produto, no relatório, se for impressão, relação de produtos, o set help, e aí começa o insert action. Então, nesse programa aqui, a gente já fez uma novidade. A gente colocou o nome das funções que você vai escrever estão em português. Assim fica mais fácil você identificar qual é a função que você escreve e qual é a função que vem da plataforma, tá? Que estão todos em inglês. Então, mostra a tela, vai ser uma rotina que vai exatamente mandar os dados quando a pessoa vai apresentar a tela de inserção de um novo registro, né? Insert Action, quer dizer, aquele botão que fica na parte superior, incluir, e incluir um novo produto. E para onde é que ele vai? Vai para salva. Salva registro depois que ele é gravado. Aí depois aqui nós temos o Add Edit Button, que é aquele botãozinho que fica no browser, o lapisinho, edita registros. BTN, esse aqui é o desenho. Alterar esse produto é o nome que aparece. E aqui a forma que ele vai ser apresentado, quer dizer, é um content, ele é uma nova janela que vai apresentar a edição daquele registro. Salva registro, que é também para onde ele vai. E copiar registro aqui já é exatamente a informação de que eu posso copiar um determinado produto, igualzinho, mudando principalmente o nome. Não pode ser o mesmo nome. E aqui a rotina que você vai escrever, edita registro. Add Delete Button, deletar registro. Então você vai ter uma rotina que você vai colocar o campo status em 1, a lixeira, o que vai aparecer, excluir produto, e aqui no caso de deleção, como nós já vimos, vem uma janela de diálogo confirmando aquela deleção. O filtro, da mesma forma que o anterior que nós já vimos, status igual a 1, aparece todos os registros. Se eu quiser que também apareçam os inativos, vai ter lá o filtro que vai mostrar isso. Cadastro de produtos, o layout editor. O layout editor, ele mostra apenas o nome do metadados, aliás, do PHTML, e aqui o nome do metadados. E a rotina pré-renderiza também, como apresentou aqui em cima, quando nós chamamos aqui a rotina pré-renderiza no editor. Muito bem. Então vamos ver como é que está a rotina edita registro. Então ela simplesmente faz a leitura, quer dizer, inicialmente, quando a pessoa apertou no lapisinho, ele precisa capturar qual foi o ID do registro escolhido. Então é feita uma recuperação desse campo ID, que é gravado em $ID, normalmente se usa esse campo, e ele vai para a rotina ler. Ler onde está a query. Poderia estar lá no Models, mas aqui é uma leitura simples da descrição do preço, da quantidade. E veja, nós jogamos no campo 10 qual é o público que vai desse produto. Então a gente não tinha esse campo produto dentro da nossa tabela de produto. É um campo que não existe. Então nós usamos um campo daqueles que permitem o usuário mudar a legenda e ter um campo novo, sem usar o FlexDB, uma forma mais simples, simplesmente o campo aqui SBD e depois ainda o campo status. E nós vamos ver que é no PHTML que você define a legenda que vai lá aparecer como público. Do SB1, onde a empresa é a correspondente e o status igual a 1. E aqui também, se for, nós copiamos a rotina, então se for ID maior que 0, ele vai ler apenas um registro. Bom, aí depois nós temos a função mostra tela, que é exatamente a função que manda, né? Porque ele veio aqui para edição, na edição
ele recebeu o registro e vai para mostra tela. Mostra tela, então, está aqui embaixo. ID igual a 0, ele assume, mas se você for, como vai vir um ID, vai ser diferente de 0. E onde está os dados do registro, né? Você viu que ele aqui retornou registro e elemento 0, né? Porque a query aqui pode ler mais que um registro, então ela é um array. Como nós estamos editando apenas um produto, ele colocou lá no elemento 0 do array. Aí, para mostrar a tela, é exatamente o New RPFlex Custom Template. Então, é criado um objeto a partir dessa classe aqui, já dizendo qual é o PHTML e depois também qual é o metadados que vai orientar esse processo. E aqui a rotina pré-renderiza, quer dizer, se você quiser fazer alguma coisa antes do processo de mandar os dados para a tela, ele vem aqui para pré-renderiza. No nosso caso aqui não tem nada. Eu tinha até colocado aqui uma rotina do option, mas é tudo automático. Então vamos ver como é que está o PHTML. Produto PHTML simples, tem aqui o nome do campo, produto, tipo texto, tal, que vai de USB1 Desk. A classe MTDIN, quer dizer, a pessoa vai digitar o dado normalmente, porque aqui ainda não dá para fazer um combo box, ele está digitando o nome do produto, que é novo, então ele vai colocar lá o nome que ele achar melhor. O preço, também um MTDIN, o saldo, então o saldo, ele também é um campo que vai ser atualizado, mas é apresentado aqui, um label pequeno, e finalmente o público. Então o público, esse sim, é um campo que é um select name igual a SB1 campo, que ele vai selecionar aquele público que a gente definiu lá no campo option. Então ele é um option no metadados e aqui ele é um select, que vai selecionar o campo, mas vai apresentar exatamente um combo box. Vamos dar uma olhadinha no mapa produto. Então aqui a gente coloca sempre if defined debug o nome principal do programa, onde que ele vai logo de cara, vai para produto, porque isso aqui não precisa colocar. O próprio menu, nós vamos ver mais tarde, já define qual é o programa que deve ser chamado. Então a gente só coloca isso se for debugar, porque aí a gente às vezes não está ainda com o programa cadastrado no menu. E o Webmaster Detail, treinamento produto, ele vai para produto. Bom, continuando aqui o programa, ele mostra a tela, dá o template, set record, verifica se é inclusão ou cópia, quer dizer, se for ID maior que 0, ele simplesmente manda o registro em branco para ser editado. E depois nós temos o pré-renderiza, que aqui no caso não faz nada, está tudo só comentado, e o salva-registro. Então aqui ele vai perguntar primeiro se é uma inclusão ou uma alteração, quer dizer, se o SB1 ID, se tem um registro ou se não tem nada, se o registro não foi definido, porque foi uma inclusão, então ele não fez aquela definição de carregar o registro com os dados. Aí ele vem aqui e retorna com o new return. Aliás, ele cria um novo objeto chamado result. Esse objeto aqui você sempre tem que criar, porque ele tem toda essa definição para mandar os dados via JSON. Então, por isso chama JSON, é a classe definida, e result é um objeto que nós vamos chamar principalmente quando a gente manda mensagens para a tela. Então, você tem aqui, por exemplo, uma função chamada success, que pode ser false ou true. Então, quando não deu problema, é false. Normalmente, quando deu true, quer dizer, aqui deu false, produto já cadastrado. No caso normal, é true.
Então, ele primeiro só tem uma consistência aqui que vai verificar. Se for uma inclusão, quer dizer, se o ID for igual a zero, que é um produto novo, ele vai pegar e vai ler para ver se tem um produto com o SB1Desk igual. Já existe um produto com esse nome. Se já existir, ele diz produto já cadastrado. Aí depois nós temos aqui a rotina de inclusão, quer dizer, de inclusão não, a rotina de atualização, porque ele pergunta primeiro se o ID é igual a zero. Então, se o ID é igual a zero, realmente ele vai fazer um insert no SB1. Nós estamos fazendo os inserts agora, sempre colocando o set e o nome do campo e igual. É mais ou menos não, quase que idêntico a um update. Então fica mais fácil de você trabalhar dessa forma. No caso aqui ele está jogando no ID E1 a session, que é o código da empresa, está jogando o SB1Desk, que é o nome do produto que a pessoa deu, com AddLashes, para compatibilizar o latim com o TF8, os acentos, o preço, que ele pegou lá do campo SB1 preço, está jogando no SB1 preço, e o campo 10 é o público. Então ele aqui, por enquanto, joga só o público, mas vocês viram lá que na rotina, no PHTML, ele está lá colocando a palavra público aqui. Então ele joga aqui o SB1 campo 10, mas o usuário não fica nem sabendo que isso está num campo novo, que não é um campo novo no sistema, mas é um campo que é usado para qualquer finalidade que o usuário quer. Evidente que aqui tem um problema que esse nome aqui, se for para um outro usuário, não vai dar certo. Bom, AddLashes, saldo SP e status igual a 1. Se for uma alteração, então o ID já existia, ele dá um update, da mesma forma exatamente que ele fez o class, e ainda lá no final ele faz aquela jogada do insert ID, que traz o ID para, quando ele voltar para o browser tenha o ID desse produto, porque esse produto foi recém-incluído, mas o usuário pode logo em seguida pedir para fazer uma alteração. Então, é preciso que esteja gravado o ID desse produto recém-gravado aí no sistema. O deleta registro, sem problemas, ele simplesmente coloca o status igual a 0, né, porque o status igual a 1, que é o registro está válido. Aqui nós fizemos um try-catch, que é uma possibilidade de você achar com mais facilidade o erro, quando dá um erro na gravação desse registro, dá uma mensagem indicando já mais ou menos o que é, mas dificilmente a gente usa isso porque essas queries já estão bem sedimentadas e não há necessidade disso. Então esse foi um programa produtos, que é um cadastro de produtos que nós vamos usar lá no faturamento e que tem como diferença em relação ao caixa o fato de ter um campo option. Muito bom. Vamos até agora o próximo programa aí ver a questão de movimento.